O Renato Paim separou umas mensagens. Atleticano, você aprovaria a contratação de Cuca para o lugar deixado por Jorge Sampaoli no Atlético? Comente com a hashtag DDBMG, já temos uma resposta. Robson Vitor, sim, ele foi vencedor com o Galo e pode ser de novo, não sei por que não querem ele. Aí colocou umas carinhas pensativas. Antônio Souza, inclusive o Antônio Souza, o nome dele é hashtag Cuca não. Não, apesar do Cuca ter sido o técnico que nos deu uma Libertadores, hoje é ultrapassado. Outro agravante é que ele abandonou todos os trabalhos recentes, então não seria o nome ideal para encabeçar um projeto a longo prazo. Essa é a opinião do Antônio. E tem ainda o Obrigado São Vitor do Horto, hashtag Cuca não. Ele fala, não aprovo, acho um retrocesso, vejo o Cuca como um técnico com estilo de jogo ultrapassado e que não encaixa no momento do Galo, sem falar das polêmicas e da falta de respeito dele para com o clube, deve estar se referindo à saída dele polêmica, né, no Mundial. Júnior Marques, Cuca, além de ter uma enorme identificação com o Galo, é um treinador melhor do que aquele que ganhou a Libertadores em 2013. Ao sair daqui, foi campeão na China, campeão brasileiro e vice da Libertadores com fraco e conturbado Santos. Essa é a opinião do Júnior Marques. Tem ainda o Adriano G. dos Santos. Sim, não tem treinador melhor que ele nesse momento no mercado, já que Jorge Jesus e Galhardo não viriam. Cuca é bem melhor que o Renato Gaúcho. Essa é a opinião do Adriano. Para fechar, o fora Cuca, Cuca não. Lógico que não, é jogar todo investimento no lixo, além de ter abandonado o Galo em 2013, ainda fala que é forte, estuprador, não. Vinícius Gris, a gente já falou muito ontem, né, sobre essa questão do Cuca. As informações são de uma reunião hoje entre a diretoria do Atlético e o treinador. Como é que você vê, até hoje, um colega atleticano estava me dizendo, com esse elenco que o Atlético tem, não é um time moldado para ter posse de bola? E aí ele perguntou o que o Cuca faria com o Nátio Fernandes. Então repassa a pergunta, não tem mesmo a ver com o elenco? Como é que você vê aí essa possibilidade do Cuca voltar ao Atlético neste momento? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está em casa. Eu acho assim, né? O elenco do Atlético, eu acho que ele é facilmente moldável para diferentes maneiras de jogar, né? Acho que tem duas lacunas hoje, talvez, assim, em termos de elenco do Atlético, talvez dificultem ali, dependendo do modelo de jogo que você desejar implantar, né? Uma delas já era algo que tinha sido detectado com o Sampaoli, que era uma busca aí do Atlético no mercado, independentemente da mudança de técnico, que é a questão de ter um volante de um pouco mais de força física, um volante com uma capacidade de mais força, né? Que hoje o Atlético não tem no elenco. Mas me parece que isso é algo que já vinha sendo tratado pela diretoria. E a outra, dependendo do modelo, né, que o técnico desejar, de ter um centroavante mais típico, né? Aquele camisa 9, mais de área, um jogador de mais imposição, que o Atlético hoje não tem no elenco. Porque o Sampaoli não fazia tanta questão assim dessa figura. Mas a rigor o Atlético tem peças ali que permitem ao treinador que foi escolhido chegar e adaptar esses jogadores ao seu modelo. O Atlético ainda tem uma questão financeira favorável, né, para buscar no mercado uma ou outra peça que precise para encaixar melhor um ajuste ali de equipe. Não vejo isso como um grande problema não, né? Mas vamos ver se vai ser a escolha pelo Cuca mesmo e que tipo de movimento, que tipo de mudança que o Cuca vai fazer. Eu estava até lembrando, assim, tentando puxar pela memória ontem à tarde e hoje. O Cuca até teve uma passagem pelo Palmeiras ali já com o investimento da Crefisa e tudo mais, mas eu não me lembro do trabalho do Cuca com muito dinheiro disponível assim, para investir, né? De poder indicar jogadores mais caros. O Cuca, normalmente, os trabalhos deles foram muito marcados ali por encontrar alguns jogadores no mercado, dentro da realidade do clube, adaptar esses caras e fazer o rendimento deles crescer muitas vezes. Eu estou muito curioso para ver, caso seja mesmo escolhido o Cuca, como que ele vai, como que o Atlético vai agir no mercado com um treinador que ainda não passou por isso, né? De ter a opção de poder escolher reforços de um nível um pouco mais elevado, poder tirar jogadores de ponta aí dos principais concorrentes. Hoje é algo que o Atlético tem condição de fazer devido ao aporte aí da família Menin, do Ricardo Guimarães e tudo mais. Enfim, muito curioso, André, para ver quais vão ser os próximos passos do Atlético dentro desse projeto, né, que dizem existir.
O CJ, que é o maior fã das novelas do futebol mineiro, Tardelli de volta ao Atlético, Moreno de volta ao Cruzeiro. Essa novela do Cuca também aconteceu há alguns anos, né? O Cuca vinha treinar adversários no Independência, e aí fazendo as coberturas eu via que a torcida acabava aplaudindo ali, pedindo a volta. Só que nesse momento tá me chamando a atenção, CJ, uma divisão bem grande, pelo menos nas redes sociais, para não dizer uma maioria meio que rejeitando o nome. O que você acha que pode ter a ver, assim? Passa pela questão da forma como ele saiu, passa pela questão do passado ali, condenação por estupro, passa também pela questão da expectativa que foi criada. Às vezes o torcedor está esperando um galhado e aí um Cuca talvez esteja um nível abaixo, né? Como é que você vê essa história? Boa tarde. Boa tarde, André, aos amigos do estúdio, a quem está em casa. A gente não tem como cravar a maioria ou uma quantidade absurda assim, porque nós não temos o recorte completo. Às vezes a gente se baseia em uma rede social ou uma movimentação de uma bolha que você vive, né? Mas é nela que a gente faz a estatística e é nela e é por onde a gente pode tirar essa média. Realmente, André, antes, quando o Cuca vinha aí treinar o Palmeiras, entrava na Independência, era recebido com aplausos, gritos, e eu via uma movimentação ou uma aceitação, acho que essa é a palavra, maior do torcedor, sim. Só que eu acho que são diversos fatores. Os que querem, e a gente acabou de mostrar aqui, o quão dividido está, se a gente pegar esse recorte pequeno aqui, a gente viu gente querendo, incentivando e mostrando por quê, justificando, e gente que não querendo. A gente pega os que aceitam, mostram a identificação, a conquista dele, um treinador que ficou, se a gente fala em projeto longo prazo, ele ficou aqui por um bom tempo. Ele era o treinador de 2011, naquela reta final, naquela 6-1, era o Cuca. E aí passa para 2012, um vice-campeonato brasileiro. Aí passa para 2013, uma Libertadores e uma participação no Mundial. Então, é um trabalho longo prazo. O torcedor tem essa identificação com as conquistas, o quanto o Cuca também foi importante para a chegada do Ronaldinho, né? Pela proximidade com o Assis. Então, tem muito disso, da lembrança, da memória afetiva, das conquistas e da identificação e conhecimento que ele tem do futebol brasileiro, principalmente também do futebol do Atlético. Ponto. Agora, a rejeição, a gente pode enumerar uma série de fatores. Primeiro, utilizam do mesmo critério do vídeo lá do Boca. Atacante do Boca. Que estava sendo julgado na época que foi especulado, e aí você viu aqui um nosso telespectador colocando até a palavra forte, estuprador não. Então tem esse lado. Tem gente que, como você disse aí, dorme com o Sampaoli, sonha com o Galhardo e acorda com o Cuca. Esse é o projeto? Merecíamos algo maior. E não estou dizendo que o Cuca é pequeno. Algo maior. Às vezes você pode comparar um grande com um gigante. Outros não querem o Cuca pelos trabalhos e pelo elenco que o Atlético montou. Uma expectativa de contratar Nacho, Hulk, aí fala, são grandes jogadores, repercussão mundial, repercussão aqui na América do Sul, e o treinador não poderia ser desse tamanho? Qual é a ideia do Cuca? Então, eu entendo perfeitamente, vejo que não é unanimidade, e a mim fica apenas uma dúvida. Para mim, só fica uma dúvida. Não preocupo com o projeto que vai ser apresentado, porque já falamos aqui dessa coisa de projeto no futebol brasileiro. Eu quero saber, André, qual o foco objetivo do Cuca. Porque o do Atlético a gente sabe, o do torcedor do Atlético a gente sabe. Tem estádio vindo por aí, montando time fortíssimo para conquistar alguma coisa grandiosa, calendário cheio de disputa. Cuca estava com a filha e com a mãe com Covid. Cuca deu entrevista há menos de um mês dizendo que queria ficar com a neta e ficar com a família. Foco dele é família ou trabalho? Porque ele não vai conseguir conciliar alguma coisa aqui. E se tiver o primeiro tropeço, aí vai jogar esse projeto a longo prazo fora? Essa é a minha dúvida e é o questionamento que eu faço. E você aí de casa participe, manda um vídeo pra gente, um vídeo curto falando se você é a favor, se não, quais são os pontos positivos do Cuca. Tem outra opção? Manda aqui pra gente, 997727663 é o nosso Grita Torcedor, que daqui a pouquinho tá na tela. Léo Gomide, ontem você falou muito, sobre a questão do Cuca, mas eu queria fazer uma pergunta mais específica.
Caso o Cuca seja confirmado, como é que você veria esse Atlético? Como é que ele montaria o Atlético, isso tendo como base os últimos trabalhos, as características do Cuca e as características do que ele tem no elenco? Você acha que ele chegaria já pedindo alguns reforços, alguns jogadores que não teriam nesse elenco, em termos de perfil mesmo? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos, a quem está em casa nos acompanhando. O torcedor do Atlético, é claro que ele tem viva na memória a recordação do título, né? Especialmente de 2013, ali da Libertadores, sob o comando do Cuca, a forma como aquela equipe jogava, né? Mas nós podemos dizer, né, que de lá para cá, o Cuca, até o título de 2016 do Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, ainda tinha algumas características parecidas àquele Atlético campeão da Libertadores de 2013. Em 2016, no Palmeiras, o Cuca foi um responsável direto, por exemplo, se minha memória não está me traindo aqui, mas tenho quase certeza, os amigos podem ajudar, quem está em casa também, mas tenho quase certeza que foi ele que indicou a contratação do Daverson, né? Que foi um jogador contestado na passagem pelo Palmeiras, apesar de campeão, né? Com o Clube Paulista, porque ele enxergava a lacuna, né, a falta no elenco de um jogador que desse a ele o que o Jô, por exemplo, proporcionava naquele Atlético de 2013, que era uma referência para aquelas bolas longas, ganhar a disputa de cabeça, dar prosseguimento no momento ofensivo, né? E aí foi campeão brasileiro com o Palmeiras, né? Ele ganhou, entre aspas, aquela pecha, né, do Cuca Ball no Palmeiras, porque tinha muito, realmente, ligações diretas, né, do campo de defesa já para o campo de ataque, ou da questão dos arremessos laterais, né, já para a área, como era um costume no Atlético, mas foi campeão brasileiro com méritos. Só que se a gente fizer um recorte agora da passagem dele pelo Santos, nós percebemos um time que jogava de uma forma diferente, né? Cuca muitas vezes montava ali uma saída com 3 jogadores, como o Atlético fazia, mas não usava um lateral, colocava o Alisson, ou quando jogava o Jobson, infiltrando entre os 2 zagueiros, fazendo uma saída de bola mais curta, em alguns momentos até com a participação do goleiro mesmo, com o fundamento do passe, né? Uma saída mais pelo chão, mas construindo de forma pausada e não ligação direta para o ataque. Em alguns momentos víamos até o Felipe Jonathan com um comportamento parecido com o do Guilherme Arana, jogando mais por dentro, deixando o Soteldo pela beirada, ou quem quiser quem jogasse pelo lado esquerdo. Então eram características diferentes. Pelo que a gente viu no Santos, que não era aquela obsessão por posse de bola, como teve agora na passagem pelo Atlético o Sampaoli, considero que é algo moldável, André, e que tem sim jogadores à disposição para se formatar um bom time. Fala-se muito da questão da característica dos jogadores, né? Mas algo que eu acho que também entra nessa matemática, nessa equação aí, é que, por exemplo, por mais que os jogadores, aqueles que vieram ou os que chegaram agora no início do ano, tenham passado pelo aval do Sampaoli, e que o Sampaoli tem a questão do jogo de posição muito característico, que ele não abre mão por nada, e isso demanda certas características sim, específicas dos jogadores, a gente tem que lembrar que cada um que chega, não são todos que no clube anterior, antes de vir ao Atlético, jogavam a questão do jogo posicional, né? Sim. Nath Fernandes não fazia jogo posicional no River, o Hulk não fazia jogo posicional na China, o Zarate, quando chegou, não fazia jogo posicional no Racing, entre outros que foram contratados, né? Ou seja, eles já vêm com uma bagagem de sistemas ali de jogo, de características, de comportamentos dentro do campo, que é o que a maioria dos técnicos usam, e o Cuca entra nessa maioria, né? Porque quem faz jogo de posição é minoria, ou no Brasil é quase exclusividade, que é no caso o Sampaoli. Então nem sei se isso é tanto um problema, André. Acho que vai entrar mais a questão da gestão do grupo, de como vai utilizar os jogadores, de como vai manter o ambiente harmonioso, né? Para não ter problemas, porque tem muito jogador, especialmente, por exemplo, para o setor de meio campo. Se a gente for enumerar jogadores de criação, tem o Nath, que ainda nem estreou, tem o Zarate, tem o Alan Franco, tem o Natan, tem o Johan, tem o Caleb, que foi titular agora contra o RT, está no elenco, já falei 6 para jogar 2, né?
Dylan, 7. Ou talvez para jogar um, né? Pois é. Então, assim, como que tem que manter uma harmonia com isso aí, né? Mas é esperar. Eu acho que essa questão de jogadores não influencia muito, não. Sabe quem gosta da ideia do Cuca dirigir o Atlético? Lateral direito Mariano. Ele trabalhou com o Cuca no Fluminense, falou um pouco sobre isso, falou então sobre essa possibilidade de que aconteça um acordo entre o Atlético e o treinador. Vamos ouvir o Mariano. Tive esse privilégio também de trabalhar com o Cuca em 2009, né? Tivemos aquela arrancada histórica com o Fluminense, né? Que estavam brigando pelo rebaixamento. E é verdade, o Cuca foi o cara que me colocou para jogar, né? Quando ele chegou no Fluminense, eu não estava jogando, eu tinha acabado de chegar também. E ele foi o cara que me deu a oportunidade. Se for, né, realmente o Cuca, né, eu vou ficar bastante feliz, sim, porque é um cara que eu tive posso dizer, uma amizade muito boa na época do Fluminense. Tivemos contato depois, né, depois que eu saí, que eu fui para fora e aonde ele passou, né, sempre desejei o melhor para ele. E bom, a expectativa nossa também é que se concretize aí, né, o nosso treinador, e esperamos aí que a gente esteja preparado, né, que quando esse treinador chegue a gente esteja aí com o Mineiro, né, com o Campeonato Mineiro bem avançado, com o nosso objetivo aí de ganhar os jogos, né, conquistados. E bom, a expectativa nossa aqui também de jogadores é grande, da chegada do novo comandante. E como eu falei, se for o Cuca, né, particularmente ficarei bem feliz.